aí, ó, o som dos passarinhos e da água. Isso não é aqui onde tia Marcela está gravando a aulinha de vocês, não. Isso é o som que tia Marcela escolheu para vocês saberem sobre o que vai ser a nossa aula de hoje. Geografia, isso mesmo. Nós vamos falar sobre a natureza em risco. Quando a natureza está em risco, a gente pode perder esse som que nós estamos ouvindo, ó. O som dos pássaros, das águas. Vamos descobrir por quê? Essa é a imagem de um lugar lá na Índia, às margens do rio Ganges. E aqui nós temos dois coleguinhas. E eles estão tendo uma conversa, que a Marcela vai falar um pouquinho sobre essa conversa para vocês. Nós moramos na Índia. O rio Ganges é muito importante na nossa cultura. O problema é que ele está muito poluído. Então, ó, às margens do rio, as pessoas construíram casas. E o lixo e o esgoto dessas casas acabam indo parar dentro do rio. E lá o rio já está tão poluído que não é legal nem as pessoas tomarem banho dentro dele. Então o coleguinha aqui está dizendo que lá na escola dele estão fazendo uma campanha para não poluir mais o rio Ganges. Vamos ver a diferença entre o rio limpo e o rio poluído? Vou mostrar primeiro essa imagem aqui, ó. O rio limpo. Quando o rio tá limpo, tem uma pessoa aqui, ó, mergulhando. A água fica limpinha, cristalina. Mas nem sempre todos os rios vão ter água assim transparente não, tá certo? Tem rios que a água é escura, mas o rio continua limpinho. Então, as margens do rio devem ter árvores. Quando o rio está limpo, nós também podemos encontrar o que dentro dele? Peixes, tartarugas, camarão, plantinhas que nascem dentro do rio. Então, ele está perfeito. Dentro dele, a vida continua existindo. Já nesse rio aqui, ele é um rio poluído. Todo esse lixo que vocês estão vendo aqui, ele foi retirado de dentro do rio. Então, esse rio aqui já não tem mais peixes dentro dele. Tá tão poluído que os peixinhos não conseguem mais viver dentro dele, tá certo? Então, as pessoas construíram casas às margens do rio e a água do banho, a água que as pessoas usam para lavar as louças, a água do xixi, do cocô, tudo isso que faz parte do esgoto vai parar dentro do rio. Aí as pessoas comem. E o que elas comem jogam o lixo aonde? Ou na margem ou dentro do rio. Então, já foi encontrado dentro de rios, ó, sofá, carro, geladeira velha, sapato. Então, tudo isso que vai colocando dentro do rio vai tirando o oxigênio que existe dentro dele, vai matando os animais que existem dentro dele, as plantinhas. E quando o rio está poluído, ele também faz mal para a nossa saúde. Vocês acham que a pessoa pode tomar água desse rio? Não, porque se ela tomar água desse rio, ela pode ficar doente. Então, essa é a diferença entre o rio limpo e um rio poluído. O rio, nós estamos falando da poluição da água, tá certo? Vai ser a nossa primeira poluição, a poluição da água. Nessa segunda imagem aqui, tia Marcela tá rouca, né? Tia Marcela tá um pouquinho rouca. Nessa segunda imagem aqui, nós temos 3 crianças falando. E elas vão falar sobre a poluição do ar do lugar onde elas moram. Nós moramos no Japão. Aqui temos muito problema com a poluição do ar. Lá no Japão existem muitas fábricas, muitos carros. Então, a poluição do ar é muito grande. Então, você olha para o céu, você pensa que está nublado, que vai chover. Mas, na verdade, não é chuva. É a poluição do ar que deixa o céu escuro. Então, eles estão conversando aqui que na escola deles está tendo uma campanha para as pessoas deixarem de usar mais os carros. Então, se eu tenho um carro,
eu posso dar carona para os meus amigos e o carro da família dele vai ficar dentro de casa. Então já vai diminuir a poluição do ar quando diminui a quantidade de carros na rua. Nessa outra imagem aqui, as coleguinhas estão dizendo o seguinte, ó. Decidimos conversar com nossas famílias sobre isso. Vamos pensar em como podemos consumir menos produtos em nossas casas. Então, tudo isso aqui, eles estão falando sobre o quê? A poluição. Tanto a poluição da água, quanto a poluição do ar. Mas só tem a poluição da água e do ar, tia Marcela? Não. Também tem a poluição do solo, que é a poluição da terra. Se o lixo está em cima da terra, ele vai poluir o solo. Não vai nascer plantinhas, aquele solo não vai ficar legal para a gente poder plantar, certo? Vamos ver o que podemos fazer? Aqui tia Marcela trouxe duas imagens. Isso aqui é uma imagem, certo? Lá do Japão, de um lugar do Japão. E aqui vocês estão vendo duas pessoas pedalando. Quando a gente olha para a imagem, a gente imagina logo assim. E será que lá vai chover? O céu está tão escuro, mas não é de chuva. Você não consegue nem ver o sol direito, porque a poluição é tão grande que impede que os raios do sol passem. E aqui, gente, é uma imagem de um lixão. Então, ó, é tanto lixo que o solo aqui não tá legal mais. É um solo dodói, um solo doente, isso mesmo. É um solo que se você for plantar alguma coisa aqui não vai nascer, porque o caldo do lixo já entrou dentro da terra. E isso vai levar até a água, que vai chegar também no rio. Então, tudo é um conjunto. O que podemos fazer para evitar isso? É diminuir o consumo de produtos que tenham plástico, papel, ou quando nós consumimos, fazer o quê? Reciclar. Isso mesmo, separar o lixinho em casa e entregar na coleta seletiva, que lá eles vão poder reutilizar o lixo que nós usamos em nossas casas. As fábricas colocarem filtros para evitar que poluam o ar e o ambiente, cuidar do esgoto para não ir parar nos rios e nos mares. Lá no livrinho de vocês de atividades complementares, vocês vão ter essa atividade aqui, na página 64 e na página 65. É uma charadinha, tá certo? Então, você vai observar, ó, que para cada letra aqui do alfabeto, existe uma imagem, certo? A letra A está simbolizada, ó, pelo Vzinho, assim. Então, você vai observar as imagens e vai procurar a letrinha que ela representa. Quando você encontrar, você vai colocar a letrinha aqui e vai descobrir que palavra formou. Depois que você descobrir a palavra, você vai copiar a palavrinha completa aqui embaixo. Já no número 2, ele quer que você circule atitudes que ajudam a tornar o mundo melhor, que ajudam a melhorar o meio ambiente. Então, aqui tem uma cidade e existem pessoas que estão tendo atitudes, ações que estão ajudando a melhorar o meio ambiente. Aí você vai observar, ó, em nossos rios, apenas esgotos tratados. Então, esse esgoto que está colocado aqui é um esgoto que está sendo tratado. Aqui também existem pessoas plantando árvores. Então, vocês vão observar que tem muitas imagens de pessoas fazendo ações que estão ajudando o meio ambiente. Então, eu sei que vocês vão encontrar todas. Agora, nós vamos fazer uma experiência. Volto já! Olha, meus amores, tia Marcela tá aqui para ensinar uma experiência para vocês. É super fácil e vocês vão poder fazer em casa, tá certo? Nós vamos precisar de 2 ingredientes, que é água e leite. E o material que nós vamos usar é uma lanterna e um refratário ou recipiente transparente. Então, no recipiente, eu vou colocar a água. A água tem que estar limpa, porque ela vai representar o ar limpo,
o ar que nós podemos respirar, que está sem poluição. Então, eu vou colocar aqui no refratário. E nós vamos imaginar que o refratário é o nosso país ou o nosso planeta, tá bem? Então, vamos lá. Colocar água aqui. Pronto. Coloquei a água. Não precisa encher, tá certo? E o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a lanterna, que a lanterna vai representar o sol e os raios do sol. Quando o ar está limpo, está puro, o raio do sol consegue ultrapassar, certo? Então, eu vou apagar as luzes para que vocês possam ver melhor os raios ultrapassando pelo ar limpo. Luzes, apagar! Então, ó, deixa assim, pronto. Estão conseguindo ver? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Estão conseguindo ver os raios ultrapassando, ó? Vou movimentar a lanterna, ó. Bem devagarzinho. Ó. Então, os raios, a luz, ela consegue ultrapassar, porque o ar está limpo, está sem poluição. Agora, nós vamos observar um ar poluído, tá certo? Vou deixar a lanterna aqui no mesmo lugar e vou colocar só um pouquinho de leite. Bem pouquinho mesmo, vou colocar bem no meio. Então, vocês estão vendo que a poluição, ela está se espalhando no ar. Então, conforme ela vai se espalhando, a luz já não consegue passar com tanta facilidade, ó. Aqui onde ela não chegou ainda, você consegue ver os raios. Mas aqui onde ela já está se espalhando, vocês conseguem ver normalmente? Conseguem ver direito? Então, ó, vou passar. Tá conseguindo ver os raios? Então, tia Marcela agora vai colocar mais um pouquinho de leite, que vai representar mais poluição. E vai chegar um momento que não vai conseguir ver os raios do sol, porque ele vai estar encoberto por nuvens de poluição. Então, vamos lá. Estão vendo a poluição se espalhar? Conseguem ver os raios? Estão conseguindo ver as luzes? Eu acredito que você aí do outro lado, não está conseguindo ver as luzes. Então, por que eu não consigo ver? Porque tem muita poluição, ó. E a luz não consegue passar. Por que isso acontece? Porque a poluição, ela conseguiu tomar conta de todo o ar. Então, aquele ar que era bem limpinho, que não tinha poluição, agora está poluído. Então, em países como o Japão, as pessoas usam máscaras para evitar de respirar um ar tão poluído, que foi aquela imagem que nós vimos lá no comecinho da explicação, lembra? Que o céu estava todo escuro, como se tivesse nublado. Então, vocês podem fazer essa experiência em casa. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam em casa. Se você não tiver a lanterna, você pode fazer com a lanterna do celular. Não tem nenhum problema. O bom de você fazer em casa é que você vai poder observar por todos os lados. E quanto mais leite você coloca, menos luz você consegue enxergar. Façam e me contem como foi em casa. Beijo e até amanhã.